TV Espaço Mulher Online hoje está bem festiva, por muitos motivos, né? Em primeiro lugar, assim, a gente o respeita muito, 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 conhece ele há muitos anos, fazendo coisas maravilhosas para grupos de população inteira, bairro, né? Ele é muito ativista e simples, humano, acessível, não é? E a gente está falando de quem? Imagine, gente, nós estamos falando hoje, em cargo novinho, né? O superior provincial da Congregação dos Padres do Coração de Jesus. Aí vocês, mas o que tem a ver com isso? Vocês vão aprender agora, um monte de coisa que tem a ver. Então, hoje a nossa entrevista é com muita alegria e honra com o Padre Eli Lobato dos Santos, e, sinceramente, muito gratificada, ainda mais pelo assunto que o senhor escolheu, não é? Que eu sou apaixonada pela Declaração dos Direitos Humanos, né? Ali está uma reza diária, né? Para a gente ser mais cidadão, ser humano. Seus cumprimentos aí para as nossas internautas. Olá, pessoal, muito prazer. Elizabeth, muito obrigado pelo convite. Saudação especial à senhora, saudação também a todos os que nos acompanham, que vão assistir aí a nossa entrevista. Um prazer para mim muito grande falar um pouquinho que eu sei sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sem direitos humanos nós não vamos em lugar nenhum atualmente. Está precisando todos os dias, várias vezes no dia. Mas vamos lá, essa alegria que a gente tem para entrevistá-lo, né? Também gostaria que expandisse essa informação sobre um pouco da sua carreira sacerdotal, quanto tempo, quais são essas conquistas, né? E por que esse novo cargo, enfim, um pouco que as pessoas não saibam. O senhor pode contar para nós, assim? Então, eu vou completar 36 anos de padre em dezembro próximo. E nesses 36 anos, 25 eu passei na formação dos seminaristas. E os outros, boa parte na paróquia, 11 anos em paróquia, e agora fui nomeado superior provincial da província de São Paulo, da Congregação dos Padres do Coração de Jesus. Alguns os conhecem também como deonianos, por causa do nosso padre fundador, Leão Deon. Pois bem, o que é um provincial? O provincial, na linguagem das comunidades religiosas, ele é o responsável, ele é a instância de autoridade maior em relação a um grupo de religiosos, a um grupo de obras. No nosso caso, estão sob a minha responsabilidade 30 paróquias e mais ou menos 200 religiosos, 200 sacerdotes, e aí um tanto de seminaristas, estudantes dos vários graus, dos vários níveis da formação sacerdotal. São 10 casas de formação, o Instituto Meninos de São Judas, ali perto do Santuário São Judas Tadeu, e uma faculdade e uma fazenda com pessoas dependentes químicas em recuperação. Então, esse trabalho, todas essas comunidades todas, incluindo as paróquias, fica sob a minha responsabilidade. Nós chamamos isso de província. Certo. É muito interessante, não é? Porque existe uma governabilidade que eu acho que as pessoas não sabem que tem, não é? Parece assim que tudo está andando, é tudo tão perfeito, né? A gente olha tudo encadenado, tudo, né? As coisas vão, você lá, você aqui. Então, depois quando a gente vê um evento de vocês, por exemplo, assim, eu fico encantado, parece que aquilo lá foi a vida inteira sendo feito assim, não é? Eu acho que é uma coisa que nós estamos precisando no nosso país, é planejamento. Vocês estão fazendo um bom Planejamento, planejamento, né? administração reta, correta, né? Isso é planejamento, né? Planejar, porque não adianta fazer as coisas empíricas de improviso, né? Não tem uma linha de conduta, então não tem né? Eu acho que o que tem de bom na administração dos senhores, por todo esse tempo que também observa aqui, a gente participa,
é que é tudo tão organizado, é tão encadenado uma coisa com a outra, que não tem falha, é impressionante. É como se tivessem ensaiado tudo antes. Impossível, porque a população que vem nunca é a mesma Não, e não. muita gente, né? É Exato. impressionante o que vocês têm de pessoas participando em tudo que fizerem, tem uma adesão muito grande de população, né? Isso. Veja o caso do Santuário São Judas Tadeu. A frequência de pessoas no Santuário São Judas Tadeu, de onde eu saí para vir para esse cargo aí de governo, é uma coisa admirável na cidade de São Paulo, né? O número de pessoas que frequenta ali é incontável quase. E o Instituto Meninos de São Judas, que está atrás do santuário, dirige quase 10 creches. Isso beira aí 1.000 crianças e mais dois, aquilo que se chamava um tempo de abrigo e agora se chama de uma maneira diferente, é onde acolhe as crianças e adolescentes que o juiz tira da guarda paterna por razões diversas. Então, é um trabalho muito grande e que, graças a Deus, conta também com a participação de muita gente leiga, Sim, sim, o sim. mundo leigo que coopera conosco, se solidariza, nos apoia, é também algo admirável. Eu diria que tem um carisma assim, sabe? Não é só a solidariedade. Eu acho que é o companheirismo que tem ali, que a gente não vê em muitos lugares, né? Aquela coisa, um lá, outro aqui. Não, ali é como se todo mundo fosse família, todos se juntam e todos vão, né? Tudo se organiza. Então, eu creio assim que é um exemplo para quem quiser estagiar, né? Como Sim, você está falando, sim, porque vale a pena, sinceramente, pode ir lá com binóculo para achar alguma coisa errada, não tem como, está tudo funcionando perfeitamente, né? graças a Deus. Isso é uma benção mesmo, e vocês também têm ali o acesso de pessoas que vêm de outros estados, vêm de outras cidades, né? Eu não sei se chama de Romeiro, o quê? Sim, Eu conheço pessoas que vêm de outros locais para lá, né? Quer dizer, sim, sim. então é muito bom. Agora, por que que o senhor assim? Eu disse, qual é o tema que a gente vai falar? E o senhor disse assim, quero falar sobre os 73 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Aí eu Sim. fiquei curiosa, porque realmente assim, eu sou fã incondicional de tudo que é da ONU, né? E eu Uhum. fiquei, por que será que ele quer falar isso? Vamos lá, vamos descobrir juntos. Então, a ocorrência aí do aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no próximo dia 10 de dezembro. Para recordar aí, reavivar a nossa memória, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi publicada, promulgada, assinada por um conjunto de nações na época, 3 anos depois do término da Segunda Grande Guerra Mundial. Era como se as grandes nações, os grandes governos, e na época havia de fato grandes nomes da política internacional, como se eles chegassem e dissessem assim: o mundo não pode viver de novo aquilo que viveu no tempo do nazismo. Nós temos que tomar providência, nós temos que fazer alguma coisa para proteger a humanidade dos horrores do nazismo e dos horrores do comunismo que estava ainda muito forte naquele período. Então surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos dizendo que o ser humano ele é um sujeito que tem um conjunto de direitos que não é dado por qualquer pessoa, por qualquer autoridade. Ele tem esses direitos pelo simples fato de ser humano. Não é que alguém me dá dignidade, por exemplo, o respeito pela dignidade humana, né? O respeito pela dignidade humana não é a lei que me dá essa dignidade, esse respeito. É a minha condição de ser humano. Uhum. Então, reconhecer isso internacionalmente foi uma tentativa dos governantes da época de pôr uma proteção para a humanidade. Alguém pode perguntar: e essa proteção protegeu mesmo? Valeu a pena? Nós temos que reconhecer que há enormes falhas, né? Mas que a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem protegido a humanidade
de desgraças, maldades piores, acho que também não dá para deixar de reconhecer, né? Então, colocando um pouco o nosso assunto nesse horizonte histórico, foi logo depois do término da Segunda Guerra Mundial, com os horrores do nazismo e com a força truculenta do comunismo que se sentia naquela época. E por que falar disso? Por razões óbvias, como a senhora falou aí, né? Mas vou deixar a senhora fazer as perguntas. Não, o que o senhor está falando, eu tive a felicidade, eu sempre digo assim, né? Primeiro eu nasci no mesmo ano, entendeu? Quando fundaram as Nações Unidas, eu nasci, quer dizer, então eu acho isso maravilhoso, eu sempre comemoro o meu aniversário também, o deles e vice-versa, porque, né? E uma coisa incrível, eu tive um tio que era policial, e aquele tempo teve mudanças de polícia, estilos de polícia e tal. Só que ele era jornalista e não havia faculdade de jornalismo, mas era um grande repórter, sabe? Era um homem de uma eloquência discursiva, mas era assim, sabe aqueles homens gênio que você olha assim e diz, puxa, podia ser hoje um grande político, talvez, sabe? Então, e ele achava engraçado e dizia assim, Elizabeth, você tem condições de discursar. Ele começou a me ensinar a declamar poesias. E a primeira coisa que pode acreditar, ele me ensinou a discursar era a Declaração de Direitos Humanos. E Parabéns, isso que coisa louca, né? parabéns. Porque eu sabia decorar e salteado de trás para frente, sabe? Jovem, tudo assim, já aquilo não me esqueceu. Quer dizer, e o que aconteceu? Com o tempo, quando eu começo a estudar mais, que eu, né, vou entrar mais no mundo mais de sociedade, humanitário, essas coisas que ele acabou praticamente conduzindo, né? Foi muito engraçado. E, e aí eu fui descobrindo essas coisas. Ele me trouxe Constituição, ele trouxe a Declaração, sabe? Era uma leitora voraz. E foi muito interessante que começou a fazer parte da minha vida a discussão da Declaração dos Direitos Humanos, né? E até meus trabalhos de faculdade entram por aí e tal. Eu costumo dizer que a pessoa que trata a outra pessoa como indigna é porque essa pessoa só sabe ser indigna também. Ela não tem condições, né, de tratar alguém com dignidade, porque ela não tem a dignidade dentro dela, né? Então, muitas coisas eu aprendi, digamos assim, tá, com esse ser humano espetacular que teria sido assim quase que um pai espiritual para mim, social, né? Sim. E então é até um depoimento interessante para a gente mostrar como é importante ter as crianças já desde cedo sendo, né, orientadas, instruídas e é uma base de diálogo, né? E, e decididamente eu acho que temos um embrutecimento atualmente, né? Esse embrutecimento está bem generalizado em várias áreas, principalmente nas áreas de lideranças. A meu ver, agora o seu ver qual que é. Sim, sim, esses sinais em nível aí de liderança, em nível de classes de governos, infelizmente. Voltando um pouquinho no assunto, né? A ONU ficou um pouco enfraquecida com as tomadas de posições inexatas, inadequadas, melhor dizendo, de alguns presidentes dos Estados Unidos. Voltemos aí a 1991, não, melhor, 2003. 91 foi a guerra da Bósnia e Herzegovina, aquela região. Mas a guerra no Iraque, né? A ONU, como tal, se posicionou contra a guerra no Iraque. Mesmo assim, o presidente dos Estados Unidos, então, ele invadiu o Iraque. Na época, eu me lembro que os jornais trouxeram notícias seguintes: a ONU precisa de uma revisão dos seus estatutos, de modo que ela seja uma instituição não apenas consultiva, orientativa, Uhum. exortativa, mas uma instância também de poder, né? Não se pode continuar
com meia dúzia de nações meio que dominem a ONU, não pode, que não obedeça à ONU. Então, eles chegam às conclusões, que sempre são muito positivas com relação aos direitos humanos, e os estados, as nações assinam, mas não cumprem depois, porque elas não são punidas, né? Então, Uhum. essa é uma fraqueza da Organização das Nações Unidas. Me parece que esse grito de quase 20 anos, ele não foi ouvido. A ONU precisa de uma revisão dos seus estatutos, no sentido de que ela seja mais, tenha mais autoridade para impor sanções aos países que não cumprirem aquilo que eles assinam, né? Porque parece para mim que, como não tem uma instância superior aos governantes das nações, aí abre uma brecha para os desmandos que nós conhecemos, né? Uhum. Então, não é só aqui no Brasil, não é só aí nas outras repúblicas da América Latina, ou se quiser, da América do Sul, ou enfim. Eu penso que daí os governantes ficam com muito espaço para fazer ou tomar posições que vão exatamente contra os direitos humanos, que ferem os direitos humanos, né? Então, me É. parece que há algo a ser feito ali de refletir sobre o estatuto e o papel das Nações Unidas em função da humanidade. O senhor diria mais punitivo, né? O coercitivo, punitivo, não, não pode, não pode. O nosso conselho aqui decidiu que não, e isso fosse obedecido pelo governo em questão, né? Senão, aí eles votam lá que não pode isso, não deve aquilo, não convém aquilo outro, mas até que os representantes das nações assinam, mas não cumprem depois, né? Então, enfraquece Aí a é instituição. uma falha, né, das nossas lideranças, né? Eu tenho mestrado de liderança, eu vi cada coisa, aprendi cada coisa que é estarrecedor mesmo, né? Sim, Mas sim, o que eu vejo o posicionamento da ONU é que ela está defendendo as pessoas frágeis que são o claro. povo daquele país, né? E então, eu acho que aí, quando o senhor está colocando muito bem esse posicionamento, esse posicionamento de países que querem ser endurecidos mostram a fragilidade do líder, a incapacidade do líder, o Claro. despreparo do líder, porque a ONU ela vai estar protegendo pessoas e esse indivíduo chega ao poder e não respeita as pessoas, não Sim, respeita né, os compatriotas, ele não respeita aquela cidadania que de repente sustenta o cargo dele. Tá? É um indivíduo que não se dá o respeito, no meu modo de sim, entender, sim. certo? E Principalmente os aí ela. mais Oi? desprotegidos. Sim, mas ele fica, a ONU fica protegendo os desvalidos. Não, ela tem até que muitos organismos, eu vejo, por exemplo, o Unicef, né? Eu tenho Uhum, assinatura do boletim de lá, vejo o Unicef, vejo mesmo aí a Unesco, uhum, da fome, da alimentação, tem outro nome que não me vem agora. Veja, ela socorre. sim. Quem mais socorre os refugiados dos países em guerra no Oriente Médio? É ela, né? Uhum, uhum. É ela. Então, É, ela tem um papel maravilhoso, mas em nível de governos, ela seria ideal, no meu modo de ver, que ela tivesse um poder, uma autoridade maior para pressionar os governos, de modo que não fizessem tantas barbaridades como fazem. sim, sim. Existem outros recursos que mais ou menos dentro do entorno, né? Tipo o Tribunal Penal Internacional, que condena, né? E normalmente para chegar lá tem que passar por alguns estágios Sim, que, né, chama atenção, pune, denuncia e tal. E aquela criatura que não sei por que motivo, né, fica batendo pé, não quer fazer, quer ser. Não, ele não tá. A pessoa que faz isso, ela não é líder, ela é uma pessoa, uma questão ditatorial, entendeu? Ele quer, ah, né? Eu acho que é a pior coisa que tem para a pessoa própria, né? Agora, uhum, o que se vê também é assim, por exemplo, agora no Brasil, recentemente, né?
nós temos uns casos muito violentos com relação às mulheres jornalistas, e até passei algumas notícias para o senhor, vendo que a situação da América Latina, né, não só no Brasil, e existe uma violação muito grande, inclusive digital, né, que são os crimes cibernéticos. Infelizmente, tem autoridades, entre aspas, né, policiais e políticos, gente que é de chefias de grandes gabinetes, advogados também, sabe? Gente que está dentro, digamos, de um patamar que deveria se dar o respeito e ensinar a respeitar. Mas essas pessoas, por uma questão que eu não sei se é um desvio de conduta, né, não saber se Certamente, comportar, né? certamente. Eles querem brincar, então, com a situação dessas mulheres, né? E aí, eu conheço pessoas que se exibem porque estão com aparelhos clandestinos, contrabandeados até, que espionam as pessoas, entende? Espionam mulheres dentro das casas, gravam a voz e depois vão usar a voz para outra coisa. A imagem da pessoa distorcem totalmente uma situação, sabe, vexaminosa de que homens adultos façam isso. Até tem mulheres junto, viu? Não é só homens, não. Tá? Então, quer dizer, aí as jornalistas começaram a passar uma série de críticas também de violência, sabe, moral e perseguições mesmo, perseguição financeira, perseguições viraram um brinquedo de alguns grupos, né? E aí eu vejo que coisa linda o trabalho da ONU Mulheres, né? O Brasil hoje tem toda a nação, todos os organismos das Nações Unidas aqui dentro. É uma coisa impressionante. É como se você tivesse todas as Nações Unidas sediada por todos os seus organismos. Sim, no Brasil já está assim. E o que aconteceu então? Foi olhado essa situação das mulheres. Existe uma procuradora da, do Ministério Público Federal, que também é especializada em cibernética, bem jovem, né? E ela é corajosa, ela foi nos eventos internacionais para ver os crimes que estavam ocorrendo, chegou lá, conheceu várias nações e se organizou, né? Veio para o Brasil, fez o mesmo evento, né? No Rio de Janeiro, entende? Então, ela fez estabeleceu links muito legais, muito valiosos, a procuradora Neide Fonseca, jovem, né? Eu estou encantada de ver as pessoas jovens fazerem isso, né? Sem dúvida, Graças. destemida, né? E Sim. aí ela conseguiu, junto com a ONU Mulheres, com mais uma instituição internacional, que não vou estar citando o nome, para protegê-las, né, também, que aí a ONU tem suas polícias, né, o Bom, Ministério Público também, mas a sim. organização das jornalistas não, né. Então aí foi feito um acordo aqui no Brasil que o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e o FBI, né, estão juntos na investigação de quem está promovendo esses crimes continuados e violando os direitos das mulheres jornalistas, né. O que se vê é o seguinte, é uma fragilidade, de novo, de certas pessoas, né, que não querem aceitar críticas ou que seja demonstrado os erros delas. Claro, Aí claro. vê uma mulher numa conduta, digamos, de uma linha, né, que está mais humanitária, uma linha mais ética, enfim, né? Isso incomoda. Incomoda porque há uma tentativa de suborno, há tentativa de corrupção, há tentativas de amedrontamento, né? Então, Constrangimento. eles vão achar essa fragilidade de, né, incomodar, desarticular, enfim. Bom, isso tudo são crimes de direitos humanos, não é só crime cibernético. Perfeitamente, perfeitamente. Inibir a pessoa, constranger a pessoa, ameaçar a pessoa, tudo isso fere a dignidade do ser humano. Aí nós vamos chegar no ponto que Ah, nós estamos falando das Nações Unidas. As Nações Unidas vão olhar tudo isso, vão computando lá e tal, e no fim eles vão encontrar um meio, como agora, de fazer uma política, de fazer uma estratégia, de entrar junto, de apoiar, entendeu? E dali eles vão relatar o quê? Eles vão juntar todas essas pessoas que são agressoras. Vão fazer o quê? Pode ter certeza que há políticas internacionais que essas pessoas não vão ter mais acesso a uma série de coisas internacionais. É a punição que o senhor fala, né? precisa desses mecanismos de punição, que seria também mecanismo, para, se quiser, medicinais, que corrige o que está errado. Uhum, Que corrige o que está errado ou evita a continuidade do erro. uhum, Deixe-me dar um exemplo sobre a importância
do Serviço de Jornalistas. Num dos seus últimos pronunciamentos, há poucos dias, o Papa Francisco fez um agradecimento aos jornalistas pela denúncia e investigação que os jornalistas fizeram dos casos de má conduta dos padres católicos. Se não fossem os jornalistas, muita coisa estaria certamente ainda do mesmo modo que estava. E é verdade, o papel do jornalismo é esse, apontar, olha, existe um buraco naquela rua e as autoridades não estão tomando providência. Existe uma má conduta naquela instituição, existe um abuso naquele grupo. Esse é o papel do jornalista. Então, quem se vê atingido pode, de fato, e como de fato acontece, pode não, de fato acontece, se sente incomodado e aí vai ameaçar. O Papa Francisco deu o exemplo, agradeceu o serviço dos jornalistas que denunciaram e investigaram, porque houve muita investigação jornalista nesses casos, né? Não só das polícias, dos casos de má conduta ou de abuso de padres católicos. Isso é bom para a igreja, não é bom só para a humanidade, é bom para a igreja. Olha, não se pode fazer coisas erradas e ficar impune. Não se pode fazer coisas erradas e depois não sofrer as consequências do erro que cometeu. Então, é justo afirmar aí o direito de exercer o trabalho de vocês, jornalistas, independente aí de agradar ou não as autoridades, sejam elas civis, políticas, religiosas, não. Nosso trabalho, ele é sério e é para chamar a atenção de quem tem que ser chamado a atenção em relação a tais e tais coisas. E não pode ser constrangido, não pode ser inibido, não pode ser ameaçado pelo exercício do trabalho. O que se vê assim que nós temos uma variação grande de especializações de jornalistas, né? Então tem os jornalistas investigativos, conforme esses que o senhor está falando, né? Tem jornalistas que fazem mais análise política, né? Se já tem mais a vida social, outros trabalham nos segmentos, né? Na área de sindicais, nas áreas de inovações. É muito rico o mundo dos jornalistas. As pessoas não têm ideia a riqueza que é, porque tudo que existe no mundo, o jornalista pode noticiar e trazer essa informação para a gente, né? Recentemente, por exemplo, essas aventuras de pessoas que estão indo a Marte, estão indo não sei o quê, né? Pessoas que estão indo no voo, né, interparcial. Tudo isso a gente acompanha por quê? Porque há jornalistas que estão lá, não é? Enfrentando horas de trabalho, enquanto todos dormem, a pessoa está lá redigindo, né? Tem que pensar como que vai apresentar aquilo ali para uma autoridade, como é que vai apresentar para o técnico, como é que vai apresentar para o povo. Cada forma é uma linguagem. Então, muitas vezes, a pessoa não sabe o que quer ser jornalista. Sim. Sabe? Então, eles, provavelmente, pessoas com muitos erros na vida, ficam perseguindo o jornalista, porque fica com medo que vai descobrir e vai revelar, entendeu? Sim. Não tem outra forma. Isso é uma insegurança pessoal de alguém que tem esse tipo de perseguição, né? Existe sim, e tanto é verdade que está descoberto, né? Porque as investigações não se tornam públicas, mas está descoberto sim a continuidade, infelizmente há mulheres junto, né? Nesse abuso continuado de área cibernética e infernizando a vida de algumas outras pessoas, né? E acham que mais frágeis são as mulheres. Às vezes as mulheres não são tão frágeis assim. Eu tenho comunicação direta, diária quase, com algumas autoridades que têm poder de tomar providências até com outra autoridade se está abusando, entendeu? Sim. E eu acho que o abuso de poder, como o senhor está tentando, eu acho que dizer, né, que alguma nação, algum governante, alguma liderança abusa do poder com aquela população, vamos supor assim, né? Então, isso são crimes de direitos humanos. Direitos humanos, não tenho nem dúvida. A possibilidade de prejudicar os outros, de ferir a dignidade do ser humano,
ela naturalmente que conhece uma variedade muito grande, seja o constrangimento corpo a corpo, mais pessoal, seja aí o soco, a afronta, como a gente tem visto contra jornalistas, mas esteja também aí na desonestidade, na administração do dinheiro público, dos recursos públicos. Isso fere a dignidade humana. O roubo, o desvio dos que têm o direito, o dever de administrar o dinheiro público, a sua má conduta, vai pesar na vida do mais pobre, quer dizer, feriu a dignidade dele. Não tem comida, não tem assistência médica, não tem abrigo. Isso é um crime contra os direitos humanos. Então, a variedade ela é mesmo muito grande, né? E crime contra coletivo ainda, que é mais Sim, grave, né? sim, sim. Grandes populações. Sim, Veja o caso, a senhora anda aqui em São Paulo, como aumentou a quantidade de moradores de rua, sim, é verdade. né? Isso tem explicações, né? E explicações aí mais ou menos conhecidas. Não se pode dizer que é só uma resposta. São várias as respostas, mas as causas são mais ou menos conhecidas. Entre elas, aí uma administração pública que está deixando a desejar, seja no nível municipal, estadual, federal. Ou conjunta, né? Que a Concordo. responsabilidade pode ser conjunta também, né? É. Mas veja, quanto às Nações Unidas, é muito interessante que o senhor quis escolher esse assunto, que eu fiz pós-graduação em política internacional, e um dos nossos apresentadores de temas, coordenação, enfim, que estava junto, né, com a coordenadora, uma mulher assim, com a doutora extraordinária também, área política social. E o que nós tivemos? Nós tivemos análise dos estudos, né, de todos os tratados internacionais da ONU, desses acordos, né, de comunidades, por exemplo, o Mercosul, os tigres asiáticos, a comunidade europeia, todos esses acordos, inclusive comerciais. Então, nós tivemos toda essa formação muito primorosa, aprendemos muito, grandes advogados, sabe, também presentes. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção do meu professor, que para mim esse era meu ídolo, né? Porque ele já tinha sido subsecretário das Nações Unidas. Ela pensa, gente, curte pra caramba tá ali, aquela lindeza daquele ser humano, né? Idoso, com aquela voz paciente, né? Então, o que que ele dizia para nós? A ONU tem o maior exército de pessoas do mundo. Ninguém imagina o tamanho que é o exército da ONU. Por quê? Porque são os olheiros, os colaboradores, as pessoas que trabalham efetivamente de campo, né? Que tem que levantar estatística, tem que não sei o que e tal. Então, eles têm uma força também política muito grande, porque quando eles investigam e chegam, isso está acontecendo, isso está coisa, ninguém vai duvidar, porque já trazem relatórios, dados, entendeu? Sim, Provas, né? Olha que coisa linda, né? Então, eles observam, porque esse governante toda hora está fazendo isso, toda hora é aquilo lá, toda hora porque está fazendo. Quer dizer, então tem um mapeamento, digamos, que algum olheiro, né, vamos dizer assim, está acompanhando. Então, por que que esse cidadão ou essa cidadã, sei lá, tanto viola a vida desta pessoa? Por que isso? sim, Ponto. sim, Né? sim, sim. Então, essa pessoa vai passar sob proteção, vamos supor que nem está sabendo, muitas vezes, né? A mesma coisa, porque são as lideranças sociais que eles ficam olhando. As lideranças de direitos humanos são protegidas olhando, entendeu? Quer dizer, ver o que está acontecendo lá. E aí a gente vai ter a outra questão também das lideranças de governo, né? Também estão sendo observados. Me desculpe, não penso que são criancinha que estão brincando de rodinha, de bonitinha na rua, porque não. Esses olheiros estão dentro do país. Hoje, você olhar todas as entes, quase todas, eu acho que 90%, talvez já 100%, de todos os organismos da ONU estão dentro de Brasília com as representações. A senhora vê a comissária para os direitos humanos aqui no Brasil, Uhum, uma senhora negra, jovem, uhum, o que ela faz? Ela está observando os padrões de comportamento do nosso governo,
e as sim, de todos. medidas que o nosso governo toma nisso, naquilo, nesse caso, ou em vários casos. Eu me recordo de recentemente, quando ela se pronunciou de novo a respeito desse caso de perseguição aos jornalistas. Ela apareceu no noticiário dando a sua afirmação, fazendo a sua afirmação, melhor dizendo, né? Como quando aqueles crimes que não são investigados, né? Uhum. E passam, e passam, e passam, e passam. Não. Os casos de invasão atropelada aí nas chamadas comunidades ou favelas. Então, ela fez um pronunciamento recente sobre esses atos aí, que naturalmente são um ato de afronta contra a dignidade do ser humano. Uhum. E tem perseguição judicial, roubo Sim, processual, roubo de provas, entendeu? A morosidade acima da possibilidade. A pessoa ganha, entra todo mundo para confundir. Inclusive, gente assim, advogados, gente que está nas áreas, entende? Que deveria estar cuidando da obrigação. É uma coisa muito grave que acontece em termos de perseguição judicial. Não se imagina todos os tipos de coisas que são inventados para prejudicar aquela pessoa, sim, sim, entendeu? sim. E tem um ditado assim, você ganha como é que é? Você ganha a ação, mas você não ganha o resultado da ação. Quer dizer, entendeu como é? Você ganhou a ação, mas o resultado da ação você vai morrer e não vai receber. Quer dizer, isso aí é uma ameaça violenta, entende? É uma afronta à Constituição, a tudo, né? Ao direito humano, Sim, ao também. direito humano. Não É, teve uma autoridade, o juiz, que disse que é seu direito receber isso, receber aquilo. não adianta. Tem. Então, agora cumpra isso. Um outro, a senhora falou aí não falou, não usou o termo polícias, as polícias da ONU. Eu me lembro no Haiti, né? Então, tem uma catástrofe lá, precisa de policiamento. E Sim. aí, como vamos fazer? Não, vamos levar um policiamento da ONU. É mais confiável, ele não tem uma bandeira político-partidária, ele tem uma política que é restabelecer a paz. É. Lembro muito do período do Haiti, mas não só, nos países do Oriente Médio também. É a polícia da ONU. Aliás, usam um capacete azul, que é um tom aí muito atraente, né? Né, quando de azul hoje. E é um tom que, de fato, fala aí de uma certa paz, é a cor do manto de Nossa Senhora, é a cor do céu. Tudo Então, o lindo, né? capacete dos militares da ONU é azul. E eles fazem um serviço preciosíssimo nessas nações, né? Sim, sim. Então, é o serviço de polícia, é o serviço de correlação de combate à fome, é a FAO, lembrei do organismo, a FAO, o UNICEF, com os refugiados, os campos de refugiados, os migrantes, os itinerantes. Meu Deus do céu. Sem a ONU seria muito pior a nossa. Nossa, nem dá para pensar. Eu não conseguiria pensar sem ter o apoio deles, porque realmente eu tive muita felicidade com as Nações Unidas aqui em São Paulo, no meu trabalho. Eu ganhei bolsas de estudo deles, entende? Eu não tenho, assim, para mim são meus deuses aqui na Terra, porque outras pessoas não fizeram o que eles já fizeram por mim. Aqui no Brasil já está a sede da OMPIONO, né, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, onde eu fiz formação com 2 bolsas de estudos, que é muito bom, porque é para exatamente investigar esses abusos de direitos autorais, entendeu? Direito marcado, e se juntam, fazem milícia para derrubar a pessoa, para ela desistir de trabalhar, para endividar a pessoa, tá? É uma forma de empobrecer para depois se apropriar, né? Você não tem capacidade, ela não sei o quê, fazem concorrência desleal, usam a marca de forma pejorativa, entende? É para destruir até a moral da pessoa, de tão criminosos que são, né? Sim. E agora tem outra unidade da ONU aqui que é muito interessante que as mulheres saibam também, tá? Que é o UNODOC, né? É um organismo que combate, entende? Todo tipo de corrupção. Eu vou lhe passar esse dado, que isso é muito importante, tá? Eles combatem todo tipo de lavagem de dinheiro e corrupção. Tá? E aí você diz assim, imagina que a ONU vai dizer, olha, você não brinque com os auditores que eles têm,
você não briga com a informação que eles têm, porque eles vêm de outros países, mas eles estudam o país para onde eles vêm. Entendeu? Então, isso eu aprendi por quê? Eu aprendi porque eu estou num pós-graduação e eu entendi que tem tratados internacionais, que tem variações desses tratados internacionais, que tem coisas que tem que ratificar aqui dentro, tem coisas que a lei vai ter que empregar, de repente, determinadas decisões, né? Então, não é tão fácil. Hoje, uma pessoa cidadã, é porque as pessoas não sabem, um contrato internacional assinado com verba vindo de outro país para cá para fazer algo aqui dentro que não foi feito, um cidadão, uma cidadã, pode embargar tudo aquilo lá e fazer, inclusive, a denúncia internacional e tudo mais. Então, existe um abuso de poder? Existe, mas existe uma coisa que é a nosso desconhecimento, vamos dizer assim, tá? Uhum. Nós não sabemos as leis, nós não sabemos os tratados internacionais, quase todos os tratados não, quase todos os contratos internacionais têm cláusulas que, se ferir os direitos humanos, rompe o contrato, se ferir direitos do consumidor, rompe o contrato, né? Eu fiz um curso só de contratos internacionais. Sim, Cabe a qualquer cidadão. É que as pessoas não têm a informação que até uma pessoa sozinha sim, pode fazer, sim, né? sim. Agora, nós não temos um sistema aqui dentro para fazer a denúncia, não. Agora temos. Agora nós temos os organismos da ONU aqui dentro, que a gente pode ir lá se aconselhar. Se eu estou vindo aquilo lá, estou observando isso aqui, o que, que você acha? Qual a prova que você quer que eu traga? Porque estou na dúvida, né? Está atingindo, como o senhor disse, está atingindo não sei quantas pessoas com fome. As pessoas estão saindo da favela e estão indo para onde? Para a rua. Por quê? Porque alguém alcança uma bala, um bombom, alguma coisa dentro da favela. Tem o quê? Nada, né? Sim. Então, eu acho que é isso que está ocorrendo, sim, o desconhecimento. Eu estou à disposição de todas as minhas apostilas, o que vocês quiserem, na organização aí, sabe, da igreja, inclusive, porque eu acho que tem que ler e tem que entender, é direito nosso, inclusive internacional. O Brasil, quando começa a Constituição, ele ratifica, quer dizer, ele afirma que valem todos os tratados internacionais, quer dizer, são validados pelo Senado, né? E é uma lástima que está essa situação, porque o povo desconhece propriamente dito, né? Sim, sim. Então, eu gostei muito, assim, eu acho que está extraordinário o senhor querer né, estudar conosco, e para mim nem foi uma entrevista, foi um estudo, né? Uhum. Desses 73 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos e da ONU também, né? As formas como o senhor colocou para nós, elas são bem realistas, né? E eu acho que está na hora, assim, das autoridades do Brasil, sabe, começarem a ser críticas do ponto de vista de direitos humanos, como o senhor está dizendo e falando. Sim, sim. Esses organismos que temos aqui deveriam ser mais divulgados. Acho que subsiste-se uma ignorância em relação a isso, e aí me parece haver uma possibilidade de ação da nossa parte. Pode enviar para mim o que a senhora tem aí desses endereços, Uhum, para também nós repercutirmos isso. Olha, tem esse caso, tem aquele caso, isso pode ser uhum, comunicado, pode se pedir uma orientação nesses e naqueles organismos, né? com Mesmo em certeza. relação a, eu me lembro a isso quando eu era padre novo, que se falava há uns 30 anos das delegacias da mulher, né? Isso é coisa de uns 30 anos. Então, mas não sei onde tem. E de fato, havia pouquíssimas com uma mulher mesmo na Uhum. missão da delegacia. Hoje, graças a Deus, a senhora vê quantas delegadas aparecem no noticiário da televisão quando chamadas para uma questão ou outra. No Ministério Público também há muitas mulheres, né? Então isso deu uma outra condição aí para as mulheres que se veem atingidas poder falar daquilo que as aflige com uma outra mulher que imagina é muito mais fácil, muito mais confortável, né? Então, mesmo tanto em relação às Nações Unidas, o que tem de endereço aí, mesmo que muita gente veja a internet, mas falando isso em outros ambientes, estimula as pessoas a procurarem, a tomar conhecimento.
tanto o trabalho da igreja, como o trabalho, no meu caso, né, fazer com as outras paróquias que estão sob a minha responsabilidade. Pode mandar, sim. Sim, com certeza eu enviarei, e não é tão difícil assim, né? Agora, as minhas apostilas, ainda era da época das apostilas, né? Não era Sim. digital ainda. Então, teríamos que ter alguém que tivesse meios de fazer as cópias, né? Mas eu digo Mas eu esses tenho um endereços material que a senhora aqui falou, fantástico. Oi? esses endereços dos organismos da Esses ONU, a eu senhora tenho. tem, olha, aqui tem esse site, esse, sei lá, canal de comunicação aí. Tudo, tem Então tudo a gente direitinho. vai falando e vai com o tempo. Não, eu vou passar com certeza. Só me dá um tempo aqui que eu vou Sim, sim, dividir. sim, Eu sim, tenho que sim. encerrar aqui a edição, né? Eu Uhum. estou com um pequeno problema de saúde que eu tenho que resolver e vai postergando, né? Porque não Sim, tem como sair essas coisas, mas acredito que essa semana já vai estar resolvido. E também outras coisas que estão chegando de oportunidades que o mundo que está em torno da gente, que é um mundo organizado, que não está querendo destruir, mas sim construir juntos, né? A sim. gente está tendo muitas procuras, tem coisas assim que nos surpreendem até, né? Que a gente é pequenininha, só é meu filho, é uma ideia, digamos assim, né? E a gente está sem patrocínio, sem nada, tentando fazer como pode e sofrendo, na verdade, verdadeiras perseguições, sabe? Coisas muito graves. Mas, enfim, Deus vem sustentando, como eu digo, né? E eu sim, eu vou passar essa lista para o senhor, né? E até, se for o caso, teríamos que ver talvez uma data, alguma coisa, reunir algumas das suas lideranças, né? Sim, sim. Podemos trabalhar isso, sim, sem problema algum, né? Talvez até trazer, dependendo do número de pessoas que o senhor tenha, dá para trazer uma pessoa especialista para Uhum. explicar melhor, entendeu? Porque a minha formação é 3 pós-graduação, mais 2 títulos de especialização lá em Genebra, Suíça, e um mestrado, né? Quer dizer, então não sou assim a doutora do assunto, né? Mas sei onde estão, Uhum. Sim, são os sim. professores, né? Então, eu Uhum. acho que aí é muito importante, sim. A igreja tem um papel muito grande de Sei. lidar com as lideranças, né? Que já existem lideranças sociais, de lidar com as autoridades, porque já estão treinados para isso, né? Eu acho que o mais importante mesmo é trabalhar com uma questão de fiscalização, né? Exato, exato. Divulgar os direitos que as pessoas têm na sombra da Declaração Universal dos Direitos Humanos veio a Declaração dos Direitos da Criança, É verdade. depois veio a Declaração do Direito da Família, né? As Depois mulheres, veio aí ainda uma outra que agora não me lembro, do idoso, né? Dos direitos do idoso. das pessoas deficientes. Isso, na sombra da Declaração Universal dos Direitos Humanos, surgiram outras declarações. Não, nós temos que ter um olhar diferente para determinados grupos de pessoas. E isso vai se multiplicando. Quando que se falava de direito do consumidor, se a gente retroceder aí a uns 30, 40 anos? Uhum. Não se falava disso. É. Direito do consumidor. Não se falava, né? Então, falando, a coisa vai se difundindo, vai replicando, as pessoas começam a se interessar, uma aqui, outra ali. Então, é um trabalho de propagação que demora um pouco, sim, mas se não fizermos nada agora, nunca vai chegar a um ponto satisfatório. Então, E vamos. temos os crimes também políticos, né? Os crimes de perseguição religiosa. Aí tem muitos outros crimes que ocorrem, né? As pessoas fazem atos discriminatórios, né? Quer dizer, também
não é tão incomum de acontecer, Não, sabe? não. Então, por exemplo, uma pessoa que fica cerceada de ir e vir, porque tem um monte de pessoa olheira fazendo ela, essa pessoa, ela está sequestrada ou ela está sendo uma pessoa confinada, né? Na Uhum. verdade, ela está num confinamento com um monte de olheiros para ver onde ela vai, o que ela faz. Isso é um crime de direitos humanos inafiançável, dá para levantar um dinheiro muito grande de indenização, por exemplo. Sim, sim. Entendeu? Quer dizer, então tem um monte de coisas que as pessoas não sabem. Crime político? Pode? Não pode. O que é um crime político? Ah, não, se ela defende direitos humanos, aqui ela não entra. Ah, se ela é gaúcha, se ela é nordestina, se ela. Entendeu? Quer dizer, às vezes até a origem, né, da pessoa. Étnica. Ah, não, é exatamente. Né? A origem, até mesmo de nascimento, vai acontecer muitas vezes isto, né? Esses estados, digamos, que nós temos, que são miscigenados, né? Nós temos misturas com negro, com índio, né? Sim, sim, sim. Tem gente que eu não suporto tal pessoa, mas o que é isso, gente, né? Vai fazer psicanálise, eu acho, né? Justo, justo. Não tem outro jeito, né? Uhum. Tá bom? Eu aprendi muito com o senhor, sou de uma simpatia. Eu também com a senhora. Eu estou olhando aqui se tinha mais alguma coisa, nós somos em tudo, graças a Deus, né? Mas esses 73 anos das Nações Unidas, poderíamos fazer uma festa, uma missa, talvez especial, né? Eu Sim. acho que está na hora, sim, da Igreja Católica que é que congrega mais pessoas, né? Eu acho sim, é considerada a com maior volume, né? No mundo, inclusive, no Brasil, né? Trabalhar essas coisas de direitos humanos é fundamental, Sim. né? No Santuário São Judas, vou propor ao pároco lá, uma sexta-feira, dia 10 de dezembro neste ano, uma sexta-feira. Justíssima, né? Nós celebramos os anos passados, mas podemos celebrar com um pouco mais de ênfase, até divulgar mais nas mídias sociais do próprio santuário. Olha, vamos tal dia, assim, assim, na missa de tal horário justo. Faz sentido e faz bem. Temos que todo mundo comemorar, né, os nossos direitos humanos. Eu não consigo, os direitos humanos do vizinho, né, da vizinha. Às vezes a gente não gosta deles, eles não gostam da gente, mas nós não podemos dizer assim que não, ele não tem os direitos humanos, ela não tem os direitos humanos. Todas as pessoas têm. O Exatamente. que mais me revolta é que tem gente cuidando demais de cachorrinho, de gatinho, não sei o quê. Exato. O ser humano não recebe nenhum bom dia, né? É só crítica, gozação, é troça e não sei o que mais, né? Um dia desse estava conversando com um médico e achei engraçado que eu fiz a pergunta para ele exatamente isso assim. A gente vê que uma pessoa passa por exemplo, um erro médico, ela fica falando, claro, ela está com dor, ela está com uma coisa fora do lugar, né? Não está conseguindo se tratar, vamos supor, tá? Teria que fazer uma nova cirurgia, né? Não tem recurso, né? E fica até com medo de voltar no mesmo convênio, né? Tem todo um sistema psicológico de trauma, né? Ninguém dá atenção nem para escutar a história do erro médico. Acho que a pessoa delira, que é mentirosa, que está querendo denegrir os médicos, sabe como é assim? A coisa mais incrível, vocês têm que ver como é. Agora, se o cachorrinho chorar a noite inteira, no outro dia está no veterinário. Se alguém derrubasse o cachorrinho na rua passando com uma bicicleta, nossa, dá pena, né, de É. prisão, entendeu? Então, vamos começar a pensar um pouco assim, o que se faz, né? Os animais hoje têm muito mais proteção, digamos, tá? Do que uma criança na rua, coitadinho, e não sabe o que está fazendo lá, né? Exato, Saiu exato, correndo, se, exato, né? exato. Então, a mãe é culpada, o Hum. pai é culpado, a empregada é culpada, mas o neném saiu correndo, ninguém viu, né? E ninguém vai socorrer, porque a mãe é culpada, o pai é culpado, sabe como é que é? Então, Sim, eu acho que nós temos aí uma imaturidade, como o senhor está dizendo, tá? De direitos humanos nosso e dos outros. sim. Um desvio, né? Sim. Um desvio. Naturalmente que não estamos aí levantando uma bandeira para prejudicar os animais. Não, Não, ninguém de não é nós está isso, mas falando. é o estado Só que há comparativo, uma né? extrapolação, né? Há uma Sim, extrapolação. Eu acho que, se não me engano, é o terceiro artigo dos direitos humanos, é o direito à vida. O sim. direito à vida desde o seu início até o seu fim natural, né? Uhum. Ora, se
é um direito humano viver independente de cor, raça, sexo, religião. Então, aí nós nos amparamos com toda a licença, o programa, a nossa entrevista aqui não é uma entrevista de religiosos, mas é com um religioso, o direito à vida, que naturalmente põe limites ao aborto. Tá, mas aí quando se fala do aborto, aborto pode, mas o cachorrinho, de fato, daí não pode. Ah, coitadinho, a cadela pariu lá não sei quantos cachorrinhos, então tem que achar Claro, que queira, por favor, adote, por favor. Há uma atitude eu entendo o que o senhor quer dizer. desconexa da realidade, né? É Sim, esse o sim. ponto. Não estou falando que deve maltratar o cachorro ou o gato. Também gostou, mas eu estou dizendo a proporção que o senhor quer dizer, Tá? né? Discrepante a atitude, né? Sim, tanto que tem tantas crianças com fome na rua, pedindo não sei o quê, e ninguém faz nada. Custaria alguém parar, chegar numa lanchonete, toma, filhotinho, come isso aqui, enquanto eu estou aqui, lava a mãozinha, não sei aonde, né? Sim. Até aqui tem um álcool gel, senta aqui bonitinho. Eu nunca vi ninguém fazendo isso, já procurei fazer e fui xingada dentro de uma lanchonete, entendeu? Porque onde se viu a senhora fazer isso? Eu me levantei, peguei minhas coisas e fui embora, né? E nem paguei no caixa, porque eu também não comi, eu achei um desaforo aquilo, né? Outra vez, de novo, vi uma senhora com a criança no colo, nossa, só faltava me pôr eu para a rua, porque estava apagando o salgado que ela pedia, né? Então, eu acho, assim, que nós estamos, sim, numa situação em que não se está respeitando o outro como ser humano. O Sim. senhor falou totalmente. Não é porque é pobre, porque é miserável, que está mal vestido, que falou Concordo. mal, entendeu? Que mora não sei aonde, porque não sei o quê. Né? Então, tem pessoas sempre pondo em dúvida os outros, porque ela é que está numa situação duvidosa, né? Eu acho que não pode ser outra coisa. O senhor é que é o grande sábio e bem formado. Eu adorei fazer essa entrevista com o senhor. Obrigado. Muito Eu obrigado. aprendi bastante também, né? E eu sempre ouvi o senhor em todas as oportunidades. Eu sempre gostei muito da sua preleção. Ela é muito sábia, ela é muito dentro da realidade, do contexto humano, né? E foi muito bom ver quanto o senhor valoriza a atividade das Nações Unidas aqui no Brasil. Com certeza vou lhe passar todos os dados, né? Eu acho que eles vão ficar muito felizes de escutar isso aqui também e saber que o senhor tem essa abertura, quiçá seja um passo bem grande para que todas as lideranças religiosas, independente a sua ou dos católicos, olhem isso também, né? Que as pessoas, independente de fé, de origem de nascimento, de dinheiro que tenha no bolso, seja como for, todos nós temos direitos humanos. Né? Eu acho que isso é formidável. A sua escolha foi de parabéns. A princípio eu me surpreendi, né? Eu digo, o que ele quer falar da declaração? Mas o senhor falou tudo e não precisou citar cada artigo nem nada, não é verdade? Minha Sim. gratidão, meus Amém. respeitos, tá? E deixa aí para suas despedidas, se quer que alguém lhe procure em algum lugar, né? Algum e-mail, alguma coisa, fique à vontade. Bem, o Santuário São Judas Tadeu é o mais fácil. www. Santuário São Judas Tadeu da Avenida Jabaquara vai achar ali um canal de comunicação comigo. Os padres de lá vão repercutir para cá. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela está calcada no reconhecimento da dignidade do ser humano, Verdade. independente de sexo, raça, religião, convicção filosófica, qualquer coisa. O ser humano tem uma dignidade pelo simples fato de ser um ser humano, né? Independente de qualquer coisa. Para os cristãos, a dignidade humana ela ganha um a mais, um up, como dizem os adolescentes e os jovens aí. Por quê? Porque na medida em que Jesus, Filho de Deus, assume a condição humana, então ele eleva a dignidade humana à condição de filhos de Deus, né? Então, a nossa dignidade humana, ela sobe com o fato de Jesus, Filho de Deus, ter assumido a nossa condição e elevar a nossa condição. Eu desejo de todo o meu coração que o trabalho da senhora, ou do seu filho, do Ângelo,
E as pessoas que nos ouvem, que nos veem, nos assistem, aí, juntem as mãos para que nós continuemos trabalhando por um mundo mais humano, mais cristão. Muito obrigado. Nossa, que linda mensagem. Eu que lhe agradeço muito, bastante emocionada, né? Porque eu jamais pensei que ia conseguir fazer a sua entrevista. O senhor é tão importante, correndo com tanto ali, né? Assim, minhas queridas mulheres aí, amigas, as parentes, as colegas, enfim, as que estão sofrendo nesse momento as perseguições, de repente, né? Quer política, quer profissional, né? As que estão realmente fazendo a defesa das mulheres, né? Aquelas advogadas que não discriminam, né? A parte econômica, muitas vezes, senão a pessoa, né, precisa de um atendimento, não tem o dinheiro. Precisa fazer não sei o que, gente, essas taxas são elevadas para alguns casos, né? Eu acho assim que quem está no mundo da lei, os juristas também, né, olhem um pouco mais para essa questão que nós abordamos aqui, não é? Parece que só algumas pessoas têm os direitos humanos. Parece que as mulheres não têm os direitos humanos, parece as criancinhas, bebezinhos, como o senhor falou, né? Então, nós temos que refletir. Eu acho que o senhor trouxe uma reflexão muito grande, né? Que não adianta ficar com discursos e com questões de acusa aqui, acusa colar, e olha, espiona aquilo lá, entendeu? Não adianta procurar em outros livros, em outras obras. O que a gente precisa para ser humanos, o senhor está absolutamente correto. A Declaração de Direitos Humanos já ensina todo mundo a ser correto e humano, né? Então, foi uma escolha muito feliz, não é? E estou muito gratificada por ter sido oportunidade para mim, né? Tá Tá bem. bom? Gente, um grande abraço. Até a próxima edição da nossa TV Espaço Mulher. E esperamos que vocês tenham gostado do assunto e repassem para as outras mulheres, para os, né, os homens da família. Todo mundo tem que saber um pouquinho desses grandes valores e direitos que nós temos ali consagrados, né? Muito obrigada. Até a próxima edição.